E o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, começou há uma semana. E assim como nas eleições, o presidente tem se comunicado mais com a população por meio das redes sociais. E os especialistas comentam. Tanto na eleição quanto agora no governo federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, dialoga mais com o povo através das redes sociais, como o Twitter, do que pela mídia tradicional, como a imprensa. Um mestre em comunicação, um analista político e um jornalista comentam. A forma de comunicação mudou sensivelmente. Então, enquanto a gente tinha até a campanha eleitoral e agora com a posse dele, um uso mais equilibrado entre as redes sociais e as mídias tradicionais, no sentido de dar visibilidade ao discurso de quem está no poder, com o Bolsonaro isso acabou sofrendo uma transformação, porque ele privilegia bastante os seus discursos, as suas falas, nos seus perfis em redes sociais, principalmente o Twitter, e acaba deixando essa imprensa mais tradicional, de canais de TV já consagrados, de jornais e de revistas, num segundo plano. É um governo, primeiro, que quer falar muito. Os ministros falam muito, os filhos dele falam muito, ele também fala bastante. E como estabeleceu um confronto com os veículos de comunicação ditos oficiais, está utilizando excessivamente a rede social. Uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de evitar certos debates e certos confrontos com a imprensa, né? Ele vem utilizando isso desde a campanha, quando ele evitou ir aos debates. Então, quando ele parte para as redes sociais, para poder comunicar, para colocar alguma opinião, ele não tem ali o papel da imprensa, o papel do jornalista para questioná-lo, para querer entender melhor. Então ali ele tem os seus seguidores que apoiam, ou os opositores que vão criticar, e ele escolhe quem ele pode responder ou não. Mas tanto Thiago Cury quanto João Edson e Pablo Rodrigo consideram um risco a comunicação exclusiva ou predominante através das redes sociais. Por um lado, quem o segue, e isso quem se identifica ou quem não se identifica com ele, tem a possibilidade de segui-lo nas redes sociais, tem uma chance maior de entender a forma de pensamento que ele tem e aquilo que ele pretende implementar ou pretende submeter ao Congresso para fazer valer como política para o país. E a comunicação é uma comunicação mais direta, né? Então, quer dizer, ele tem a possibilidade de um diálogo mais intenso com a população. Esse é um lado positivo, é inegável. O lado negativo é que a imprensa tradicional sempre foi marcada, e sempre ficou conhecida por isso, principalmente durante os últimos anos, por fazer questionamentos, muitos deles inclusive saudáveis, aos políticos que no poder estão. O questionamento tem que se fazer o seguinte: qual é o papel da imprensa? Porque se não fosse a imprensa, as reportagens, as investigações, não se descobriu o Mensalão, a Lava Jato, entre outros escândalos, aí a imprensa contribuiu para que a justiça fosse investigar e encontrasse os culpados. A partir do momento que você não tem, você não permite a imprensa, quando ele seleciona o repórter que ele vai conversar e tal, de certa maneira dificulta o trabalho da imprensa, a liberdade, né, de imprensa em modo geral. Para o governante, ele não pode ignorar a rede social, mas não pode ser o foco. Veja bem, quando eu não quero falar oficialmente com os veículos de comunicação e vou para a rede social, é porque eu não quero falar com alguém. Mas a rede social é o caminho mais perto para eu falar individualmente com aquela pessoa. Então, é um engano achar que, ao utilizar a rede social, eu estou penalizando alguém. Ao utilizar a rede social, ao contrário, eu abro um campo ou uma fonte para pautar todos os veículos de comunicação. Ou seja, a amplidão, o eco da rede social é maior do que uma nota oficial, é maior do que uma coletiva, porque você tem a oportunidade de falar e responder direto. Na rede social, eu solto uma notícia, aquela notícia vai ser lida de várias formas por todos os veículos de comunicação, e cada um pode ler de uma forma, e depois eu tenho que correr atrás para apagar fogo. Utilizo outra vez a rede social, outra vez a notícia distorcida, e eu vou passar a minha vida toda cuidando de informação e não cuidando de gestão. Este jeito inovador e diferente de comunicação política com o povo permite mais uma reflexão. O cidadão, através das redes sociais, pode criticar os governantes, mas num grau maior, igual ou menor que a imprensa.
Numa rede social, o político acaba tendo um controle maior sobre a informação que é publicada ou sobre aquilo que não é conveniente e ele vai deixar em segundo plano. A participação da imprensa tradicional, quando bem feita, é super bem-vinda para a democracia de um modo geral. Então, quer dizer, todos esses acontecimentos que aconteceram recentemente, a imprensa teve uma presença, uma participação importante. Então, talvez o ponto negativo de uma comunicação só via rede social seja esse, né? Então, a imprensa acaba tendo uma possibilidade menor de fazer os seus questionamentos. Eu entendo que, num primeiro momento, ele já deixou esse recado dado durante a posse.